Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Hoje nós estaremos estudando junto a lição de número 47 do nosso curso Alicerces Firmes, da criação a Cristo. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham tido uma ótima semana aí em nome de Jesus. Espero que vocês a cada dia tenham sentido a presença de Deus através das suas orações, através da palavra de Deus que é a Bíblia. Toda vez que vocês vão ler a Bíblia, que vocês vão estudar a Bíblia, convidem o Espírito Santo de Deus para ser o seu instrutor principal, porque afinal de contas, ele é o autor da própria Bíblia. E quem melhor que o próprio autor de algum livro para lhe explicar o que realmente ele está querendo te dizer, o que realmente ele está querendo te ensinar. Não há outro melhor senão Deus, tá, pessoal? Espero que realmente vocês tenham passado aí uma semana de vitórias, né? A gente fala quando tem uma semana de vitória porque teve batalhas, porque para você conquistar uma vitória só se você passar por uma luta, uma batalha, né? Senão você não tem vitórias. E enfim, nos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, então eu não sei exatamente que dia que você vai assistir. Mas hoje é dia 8 de março, né, de 2021. Estamos vivendo aí ainda um tempo de pandemia, um tempo onde muitas e muitas nações estão sofrendo com o Covid-19, né, com o coronavírus. E, enfim, cada um está fazendo aí a sua parte. Às vezes nós achamos que há muito jogo político, há muito jogo financeiro envolvido. E enfim, na grande verdade é que ninguém exatamente sabe o que está acontecendo. Nós só sabemos que a doença existe, que ela está aí, que ela está fazendo várias vítimas e muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Muitas pessoas têm sofrido, né? Muitas pessoas têm sido internadas, têm ficado em coma por causa do você ser entubado, né? Por causa do ventilador de oxigênio. Enfim, não é fácil. Nós estamos passando pelo começo das dores, creio assim, né? Creio que muitas outras coisas ainda virão, tudo para cumprimento da palavra de Deus, né? Se nós estudarmos a fundo aí toda a parte do livro de Apocalipse, o livro de Daniel, capítulo 24 de Mateus, tudo que fala sobre a escatologia, né? Sobre aquilo que vai acontecer nos últimos dias dessa era, nós entenderemos melhor os sinais que estão acontecendo e tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo. Tá? Mas enfim, espero que esse seja um assunto para nós discutirmos e aprendermos juntos no nosso próximo curso. Né? Assim que nós finalizarmos esse curso do Alicerces Firmes, e nós já estamos finalizando, né? Porque hoje já é a aula 47, ele vai até a aula 50. Então são mais 4 semanas, mais um mês de curso. E assim a gente vai começar um curso novo. Espero que você já esteja com o seu alicerce, né, bem firme, porque nós estamos chegando ao final do curso. E a proposta principal é essa: nós temos um conhecimento profundo do alicerce, né, das coisas básicas da Bíblia, para a gente poder ir acrescentando cada vez estudos, né, mais detalhados da palavra de Deus, ou seja, comendo uma comidinha mais sólida, né? Nós não ficarmos somente naquele leitinho, como bebês precisam do leite, mas que nós possamos crescer espiritualmente e nos alimentar de algo mais sólido, tá? E é por isso que nós começamos nesse canal, o Gospel Tech 316, Alessandro Moraes, com esse curso Alicerces Firmes, tá? Enfim, pessoal, não vou me alongar mais, porque a nossa lição de hoje tem bastante versículos para nós lermos. Pode ser que se estenda um pouco mais, e eu não quero passar daquele horário de sempre, né? 1 hora, 55 minutos, 1 hora e 5, tá? Em média, essa duração nossas aulas, né? Vamos então já ver
as perguntas e respostas da nossa lição passada, que é a lição de número 46. Então, por que Jesus recusou a oferta do povo de torná-lo seu rei? Né? Lembra que nós comentamos que Jesus entrou num jumentinho, né, por Jerusalém, e o pessoal ia estendendo ali os panos e jogando flores e tal, e queriam que Jesus fosse o rei deles. Né? Por que Jesus recusou essa oferta? Porque o povo, na verdade, só queria que Jesus os libertasse de seus inimigos e do domínio romano. Né? Eles não queriam a essência de Jesus. Qual que é a essência de Jesus? Que salvasse eles do domínio do quê? De Satanás, do pecado e da morte. Né? Então Jesus Cristo veio, Deus veio à Terra, né? Pelo seu Filho Jesus Cristo, para que ele nos desse a liberdade, né? Para que ele nos tirasse do domínio do quê? De Satanás, do pecado e da morte. E não simplesmente nos tirar, nos livrar dos nossos problemas pessoais, dos nossos inimigos, dos nossos problemas financeiros, problemas de saúde, seja mais lá o que for. Jesus pode nos libertar de todas essas lutas, todas essas batalhas? Lógico que pode. É a hora que ele quiser, tá? Nada é difícil demais para ele, nada é impossível para ele. Mas o principal não é isso. O principal é ele nos libertar do que? As nossas almas, do domínio de Satanás, dos pecados que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida e da morte eterna. Ok? Segunda pergunta. Por que os sacerdotes e líderes judaicos não prenderam e mataram Jesus imediatamente? Ah, então, eles sabiam, os líderes sabiam que Jesus era muito popular e pensavam que se eles o prendessem, o povo que seguia Jesus poderia o quê? Se revoltar contra os líderes e matá-los, até matá-los, né? Então eles queriam arrumar um outro meio, um outro plano de pegar Jesus. Terceira pergunta. Judas alguma vez reconheceu a sua pecaminosidade e arrependeu-se e confiou em Jesus? Né? Aquilo que nós vemos aprendendo durante todo o curso Alicerces Firmes, o que nós estamos aprendendo? Que nós não somos nada. Né? Não há nada de tão bom que nós possamos fazer para agradar a Deus. Não há nada tão bom que nós possamos fazer para merecer a salvação. Nós temos que entender que nós somos pecadores, que existe a pecaminosidade em nós. Nós nascemos assim, de descendência adâmica, de Adão e Eva, e o que nós temos que fazer é reconhecer que somos pecadores, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, e nós já estudamos o que é o arrependimento, né? O arrependimento não é simplesmente você falar da sua boca para fora. Não, eu não vou fazer mais isso, eu não gosto mais disso. Não. O arrepender-se é você realmente virar as costas para tudo aquilo que você fazia e não fazer mais. Isso é o verdadeiro arrependimento. E confiar em Jesus. Ok, pessoal? Então, Judas, alguma vez ele fez isso? Não. Né? Na verdade, ele não sentia no coração o que ele professava com os lábios. Quarta pergunta. Por quanto, né, por qual quantia os profetas disseram, antes ainda de Jesus vir ao mundo, né, vir à terra, desculpa, vir entre nós, por quanto que os profetas disseram que o Salvador, Jesus, seria vendido, seria traído, vendido, né? Então, se nós formos na Bíblia, nós estudamos que está escrito lá, que por 30 moedas de prata. Quinta pergunta. Por quanto Jesus foi vendido? Exatamente de acordo com o quê? Com os livros dos profetas que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas. Jesus foi vendido exatamente por 30 moedas de prata. Sexta pergunta. Como Jesus soube o que Judas estava planejando fazer? Bom, fácil, né? Jesus é Deus. Então, se ele é Deus, ele sabe de todas as coisas, assim como o Pai. Sétima pergunta. Quem os profetas disseram que trairia o libertador? Né? Aí eles escreveram o quê?
que um dos seus amigos e companheiro, ou seja, um daqueles que andava com Jesus, seria o traidor. Oitava pergunta. A que Jesus comparou o pão partido, né? Lá na primeira ceia, quando Jesus instaura a ceia do Senhor, a que Jesus comparou o pão partido? Ele comparou ao seu próprio corpo, que muito em breve seria o quê? Partido por seus inimigos, seria muito castigado, seria crucificado. Nona pergunta. Aqui Jesus comparou o vinho servido, né? Nós sabemos que a Santa Ceia, nós ceiamos, né? Através do quê? Do pão e do vinho. Então, o pão significando o corpo de Cristo e o vinho significando o sangue de Cristo, né? O sangue que seus inimigos em breve fariam verter do seu corpo, né? Todo o sangue de Jesus foi vertido do seu corpo. Décima e última pergunta. Por quem Jesus disse que seu sangue seria derramado, né? Então, Jesus disse que seu sangue seria derramado pelos pecadores, por nós, né? Por todos aqueles que Deus já havia escolhido desde a antiguidade, né? Desde o início. Então, pelos pecadores, tá? E nenhum de nós que fomos eleitos seremos perdidos. Amém? Essa é a grande verdade. Bom, pessoal, vamos começar, né, a nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, como esse vídeo não é ao vivo, nós não temos aí o chat do YouTube para podermos interagir no momento da lição. Mas vocês podem muito bem deixar suas dúvidas ou comentários ali embaixo da descrição do vídeo, né? Onde tem os comentários do YouTube. Você pode ir ali e deixar sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão, seja lá o que for, tá? Que eu vou ler e vou responder com toda certeza. E gostando também da lição, não esqueça de deixar o seu like, né? Porque cada vez que você deixa o seu like e compartilha o vídeo, a plataforma, que é o YouTube, ela entende que o vídeo é relevante, né? Que é um vídeo importante, que é um vídeo legal, e ele começa a aparecer na busca, nas pesquisas para outras pessoas. E como eu sempre falo, queridos, esse canal aqui, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, não tem nenhum intuito financeiro, tá? Tanto é que nenhum dos meus vídeos são monetizados. O que é monetizados? Eu não ganho dinheiro do YouTube por vocês estarem vendo meus vídeos, tá? Não ganho nada do YouTube e não é essa a minha intenção. Vocês podem até perceber que quando vocês assistem às aulas, por mais que demore 55, uma hora, não tem aquelas propagandas no meio, tá? Não tem as propagandas porque eles não me pagam nada. Eu não sou monetizado. Então, meu intuito qual que é? Ensinar a palavra de Deus a quanto mais pessoas puder. Ok, pessoal? Se vocês puderem me ajudar, compartilhando, deixando seu like, eu agradeço, tá ok? Bom, vamos estar orando para poder iniciar a nossa lição de hoje, a lição de número 47, né? Até agora nós vimos aí todo o percurso de Jesus Cristo, nós vimos aí que ele ensinou muitas coisas, nós vimos aí que ele curou, que ele expulsou demônios, que ele fez milagres e milagres, que ele ressuscitou pessoas. Mas agora nós vamos começar a ver o seu caminho para a cruz, tá? Hoje nós vamos ver que Jesus foi preso e que ele foi castigado. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, ó Pai, te pedimos perdão, Senhor. Perdão pela nossa natureza humana, perdão pela nossa natureza pecaminosa. Perdão, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, nós não damos toda a honra, toda a glória a Ti, ó Pai. Muitas vezes nós até nos esquecemos, Senhor, da comunhão contigo. Muitas vezes, Senhor, nós não nos lembramos de muitas vezes dobrar nosso joelho e fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos, nossos agradecimentos, as nossas petições até a Ti, Senhor. Principalmente quando nós estamos numa vida estável, principalmente quando nós estamos numa vida boa, uma vida feliz, sem nenhum problemas. Mas quando o problema aparece, quando a enfermidade aparece, quando as lutas vêm, aí sim
Aí nós dobramos nosso joelho. A primeira coisa que a gente lembra, clamar a Ti, Senhor. E como o Senhor é um Deus misericordioso, como o Senhor é um Deus, ó Pai, que derrama a Tua graça, como o Senhor é um Deus que nos perdoa, é um Deus que nos ama. O Senhor vai e, na maioria das vezes, conforme a Tua vontade, conforme o Teu plano, conforme a Tua permissão, o Senhor atende os nossos chamados, o Senhor atende os nossos pedidos, ó Deus. Eu só tenho que te louvar e te agradecer, ó Pai, por todos os dias da minha vida, Senhor, pela minha família, por tudo que o Senhor tem colocado ao meu redor, ó Pai. Só tenho que te louvar e te agradecer, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nessa lição de hoje. Que o Senhor possa nos ensinar um pouco mais da tua palavra. Que nós possamos aprender a tua vontade, a tua história, Senhor, para as nossas vidas, ó Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, ilumina nossas mentes, nosso coração, nossos ouvidos, que possamos, ó Pai, juntos estudar a Tua palavra. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí, pessoal. Vamos à nossa lição de hoje, que é a lição de número 47. Jesus foi preso por seus inimigos. É essa a nossa lição de hoje. Vamos lá. Objetivo da nossa lição: mostrar que Jesus Cristo é Deus. Mostrar que tudo o que aconteceu com Jesus foi cumprimento de profecia. Mostrar o terrível sofrimento a que Jesus voluntariamente se submeteu por nós nas mãos dos pecadores. E essa lição vai nos ajudar a ver que Jesus Cristo sofreu como homem, ver a terrível injustiça praticada contra Jesus e ver como Jesus reagiu quando foi maltratado, né? Bom, de vez em quando nós ouvimos falar de alguém que foi preso por um crime que não cometeu. O nosso coração realmente se compadece de alguém nessa situação. Imagina você vendo alguém sendo preso e você tendo a certeza que aquela pessoa não tinha culpa alguma. Então, com certeza, você vai ficar muito entristecido pela injustiça. Você alguma vez foi acusado de algo que não fez? Se você foi, como você se sentiu? E agora vamos virar a situação ao contrário. Alguém já levou a culpa por algo que você fez? Você fez a coisa errada, só que outra pessoa levou a culpa por você. Alguém já foi castigado por algo errado que você fez? Então pense nisso enquanto nós estudamos essa lição que vamos apresentar aqui, o relato da prisão de Jesus. Ou seja, alguém que foi injustamente condenado, alguém que foi injustamente preso, alguém que foi injustamente castigado, alguém que foi injustamente crucificado, alguém que morreu no meu e no seu lugar. A culpa não era de Jesus, a culpa era nossa e sempre é nossa, a cada dia de nossas vidas. Mas Jesus, ele tomou as nossas dores, ele tomou o nosso lugar e ele assumiu o papel de expiador das nossas culpas. Amém? Agora, como tem que ser os nossos sentimentos, a nossa expressão, como tem que ser a nossa vida, nosso dia a dia, por uma pessoa que foi castigada e que morreu em nosso lugar, quando eu sei que, na verdade, eu deveria morrer, eu deveria ser castigado, e não Jesus, não Deus. Tá? Vamos pensar nisso nessa lição. Jesus no Getsemane. Né? Vamos ler lá Marcos 14, do 32 ao 36. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus, começou a sentir-se
tomado de pavor e de angústia, né? Jesus começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Então Jesus disse aos três: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem, né? Não durmam, vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, né? Ou Paizinho querido, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Né? Essa foi a oração de Jesus. E apesar de Jesus ser Deus, ele também era homem. E foi difícil para ele enfrentar as coisas terríveis que sabia que teria de sofrer. E ele sabia que para ser o nosso Salvador, teria que passar por mais sofrimento do que qualquer pessoa já tinha suportado. E ao estudarmos um pouco mais para frente, nós vamos entender e vamos ver o que foi, qual foi o motivo que causou mais dor a Jesus. Né? O que causou mais dor a Jesus. Agora vamos ler aí Marcos 14, 37 ao 42. Então, Marcos 14, cadê 37 ao 42? Tá, ainda não está aqui. Vou voltar para cá. 37 ao 42. E voltando, achou-os dormindo. Né? Jesus voltou onde tinha deixado os 3 discípulos e achou eles dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma horinha sequer? Aí mais uma vez ele, né, deu uma bronca nos seus discípulos. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Queridos, que duro momento, né? Jesus foi traído e preso. Né? Continuemos aí nos versículos 43 a 46. E logo, enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, né? Os líderes judaicos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, né? Judas tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. E eles provavelmente não perceberam, mas tanto Judas quanto os homens que vieram prender Jesus estavam sendo guiados por Satanás. Né? Então, eles estavam sendo disseminados, estavam com suas mentes sendo, como posso dizer, atacadas, né, por Satanás. E assim eles deixaram se levar por isso. Talvez as pessoas de hoje em dia não percebam que se elas se opõem ou ignoram a palavra de Deus,
e recusam confiar em Jesus como Salvador enviado por Deus, também estão sendo guiadas por Satanás. Vamos ver agora no versículo 47 ao 49. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprisse as Escrituras. Então, tudo aquilo que estava acontecendo era para que se cumprisse as Escrituras. Jesus sabia que tudo que fora dito sobre ele no Velho Testamento aconteceria exatamente como Deus tinha dito. Né? E muitos perguntam, mas por que Judas traiu Jesus com um beijo? Por que teve que ser com um beijo? Né? Será que as pessoas não conheciam Jesus? Então há muitos historiadores e muitas linhas de pensamento que dizem que Jesus ele era um judeu muito parecido com todos os outros que andavam com ele, né? Com todos os outros discípulos que andavam com ele. Então não tinha muitas coisas, ou quase nada, fisicamente, que diferenciavam Jesus dos seus discípulos. Então, inclusive as roupas, né? Jesus não usava um tipo de roupa diferente, como se ele fosse um líder ou alguém mais importante. Até as roupas eram as mesmas que os discípulos dele usavam. Então, para quem realmente não conhecia Jesus de perto, era difícil identificar quais daqueles que estavam ali era Jesus. Então, foi por isso que Judas combinou a traição com um beijo. Né? Essa foi a indicação para todos que estavam ali prender Jesus. Tá ok, pessoal? Bom, os discípulos que estavam seguindo Jesus, estavam junto com eles, o abandonaram. Né? Versículos 50 ao 52. Então todos o deixaram e fugiram. Todos os discípulos deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Né? Então, até esse jovem, o único que resolveu seguir Jesus, enquanto os homens estavam levando ele preso, fugiu também e nu. Então, todos fugiram. Todos ficaram com medo, né? Todos os discípulos fugiram e deixaram Jesus, exatamente como ele havia predito. Em Zacarias 13, 7 e Marcos 14, 27. Então vamos ler aqui. Zacarias 13, 7. Levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Né? Então, já lá no Antigo Testamento, antes da sua vinda, Jesus já, através do Espírito Santo, ordenou que Zacarias escrevesse isso. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Né? Ferindo o pastor, as ovelhas fugirão. Em Marcos 14, 27 diz assim: E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E eles estavam com medo, desapontados e confusos. Eles criam que Jesus era o Salvador enviado por Deus, mas não conseguiam entender como Jesus poderia ser o Salvador se fosse morto por seus inimigos. Eles não entendiam como a morte de Jesus poderia libertá-los de Satanás, do pecado e da morte, que era o mais importante.
Então, Jesus foi levado e foi interrogado pelos líderes judaicos, né? Marcos 14, 53 e 54. Diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Então Pedro estava só de longe, observando ali o que estavam fazendo com Jesus. Pedro seguia ele à distância e ele tinha medo de que também fosse preso e morto, né? Pedro tinha medo que ele fosse reconhecido como um dos discípulos de Jesus, um dos que seguisse Jesus, e assim também prendessem ele e ele morresse. Marcos 14, 55. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Né? Não achavam motivos para condenar Jesus. Jesus compareceu perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? A Corte Suprema do povo judeu. Jesus não fizera nada de errado e por isso eles não conseguiam encontrar qualquer motivo legal para condená-lo. Eles não tinham nenhum motivo para odiar a Jesus, exceto porque amavam sua própria conduta pecaminosa e não queriam obedecer às palavras de Deus que Jesus lhes anunciava. Né? Jesus era duro em suas palavras contra os pecadores. E eles não gostavam disso. Marcos 14, 56 ao 59. Diz assim: Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus. Mas esses depoimentos não eram coerentes, né? Os depoimentos não batiam, porque eram mentira. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e, em 3 dias, construirei outro, não por mãos humanas. E nem assim o testemunho deles era coerente. Os profetas de Deus tinham afirmado que falsas testemunhas diriam mentiras contra o libertador. Salmos 27, 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram a crueldade. Deus havia feito Davi, lá em Salmos, né, que nós acabamos de ler, 27:12, foi Davi que escreveu essa profecia cerca de 1000 anos antes de Jesus estar lá. Agora, enquanto Jesus estava perante o Sinédrio, a corte dos judeus, as exatas palavras escritas por Davi estavam sendo cumpridas. Vamos ler Marcos 14, 60 a 62. Diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote é quem ali naquele tempo estava como líder dos sacerdotes. Então, levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta aos que estes depõem contra você? E Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Né? Aí depois que Jesus disse que ele era e que ele estaria sentado ao lado direito de Deus, aí aqueles líderes judaicos ficaram, né, muito aborrecidos e acharam então um meio que isso era, né, na verdade, um insulto para eles suficientemente plausível
para que eles pudessem condenar Jesus, né? Enquanto eles mentiam contra Jesus, este ficava quieto e não respondia nada, né? Jesus ficava quietinho e não respondia nada. 1 Pedro 2,23, que diz assim: pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Se entregava ao seu Pai, a Deus. Então Jesus estava confiando em Deus, o seu Pai, para fazer o que tinha planejado para ele. Ele sabia que tudo o que iria acontecer com ele estava de acordo com o plano de seu Pai, a fim de que nós pudéssemos ser salvos do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Vocês se lembram do nome que Deus deu quando Moisés lhe perguntara o que diria ao povo quando perguntassem quem o enviou? Né? Aquele povo israelita que estava subjugado, que estava preso, que eram escravos ali do Egito, né? Quando Deus mandou Moisés a esse povo para poder conduzi-los e libertá-los, Moisés indagou a Deus, falou assim: olha, quando eu chegar lá, falar com aquele povo que o Senhor me enviou, e eles perguntarem quem me enviou, o que que eu falarei? Aí Deus falou assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E no relato da prisão de Jesus, dado em João 18, os homens disseram que estavam procurando por Jesus de Nazaré. João 18,6 diz: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, quando Jesus disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então você vê o poder desse nome, eu sou. Os líderes judaicos bem conheciam o nome de Deus, eu sou. E também sabiam claramente que Jesus estava dizendo que era Deus. Então, quando aqueles soldados perguntaram, Jesus disse, eu sou, que eles caíram por terra, os soldados chegaram a cair, eles sabiam que Jesus estava falando que ele era Deus. Porque o eu sou somente era utilizado para Deus. Então, quando Jesus veio pela primeira vez ao mundo, veio para ser o nosso Salvador. Agora, da próxima vez que Jesus vier, será como o Todo-Poderoso Filho de Deus e juiz de todas as pessoas. Quando ele voltar à terra, todos o verão assentado ao lado do seu Pai, como assim mesmo ele falou. Todos verão que ele é realmente Deus, porque mostrará que é igual a Deus, o seu Pai. Vamos ler Marcos 14, 63 e 64. Que diz assim: o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Então, ali naquele sinédrio, onde estava o sumo sacerdote, todos os outros sacerdotes, os escribas, os líderes judaicos, os anciãos, todos incentivados por Satanás, em primeiro lugar, e depois pelo sumo sacerdote, inflamados por aquele momento, todos decidiram que Jesus era réu de morte, que Jesus deveria morrer, porque achavam que ele estava blasfemando, achavam que ele estava mentindo quando dizia que ele era Deus. Era costume dos judeus rasgarem as roupas quando queriam mostrar que estavam irados ou angustiados. E o sumo sacerdote ficou muito irado, porque pela sua resposta, pela resposta de Jesus, Jesus tinha dito que era igual a Deus. Vamos ler agora o versículo 65. E alguns começaram a cuspir em Jesus
a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Então Jesus já começou apanhando bastante desde aquele momento. E isso foi exatamente o que os profetas de Deus disseram que aconteceria com o nosso Salvador. Vamos ler Isaías 56. Diz assim: ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Então o profeta Isaías, há muitos anos antes de Jesus vir ao mundo, nascer, já havia profetizado o que aconteceria com Jesus. Isaías escreveu isso quase 700 anos antes de Jesus sofrer essas coisas. E voluntariamente Jesus suportou os sofrimentos, exatamente como Isaías tinha predito, porque tudo aquilo que está na Bíblia tem que se cumprir. E Jesus veio para que se cumprisse as palavras, todas as palavras. E Jesus foi agora interrogado por Pilatos, Marcos 15:1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Os romanos, que dominavam Israel, não permitiam que os judeus matassem alguém sem a sua permissão. César, o imperador romano, tinha escolhido Pilatos para ser o governador da Judéia e Samaria. Então, os líderes judaicos levaram Jesus até Pilatos, esperando que, com base nas falsas acusações que eles tinham preparado, Pilatos sentenciaria Jesus à morte. Vamos ver Marcos 15:2. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Jesus era descendente do rei Davi e deveria ter sido o rei dos judeus. Vamos ler agora os versículos 3 a 5. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. E então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar com aquela atitude de Jesus que estava sendo julgado. Normalmente, quando as pessoas estão sendo julgadas, ainda mais se a pessoa não é culpada, sendo, como nós falamos no início da lição, uma condenação injusta, as pessoas estão com medo de ser presas, estão com medo de sofrer, medo de morrer, e vão fazer de tudo, vão tentar provar com todos os meios possíveis que elas não são culpadas. Porém, Jesus se calou, sofreu tudo quietamente. O profeta Isaías havia dito que o Salvador ficaria em silêncio quando fosse falsamente acusado. Tudo o que Deus diz se cumpre com todos os detalhes. Nenhum ponto ou nenhuma vírgula fica para trás. Isaías 53:7 diz assim: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus sofreu em silêncio. Barrabás ou Jesus, Quem nunca ouviu a história de Pilatos perguntando ao povo quem eles queriam que Pilatos libertasse. Vamos ler Marcos 15, 6 a 11. Diz assim: ora, por ocasião da festa,
né, que havia a festa da Páscoa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Então, todos os presos que estavam para ser condenados, nessa época da festa da Páscoa, era costume soltar um preso, e esse preso que seria solto era o povo quem decidia. Então havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. E vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Então Pilatos imaginou assim: bom, esses líderes, esses sacerdotes, estou vendo que eles estão querendo matar Jesus por inveja. Mas o povo, acho que deve considerar Jesus como o rei deles. Então acho que eles vão querer a liberdade de Jesus, né? Mas o que aconteceu? Os principais sacerdotes, eles incitaram a multidão, inflamaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás, né? Aquele condenado, aquele homicida. E era costume, na Páscoa, Pilatos, o governador, libertar um prisioneiro a pedido dos judeus. Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada de errado. Ele sabia que os líderes judaicos queriam matar Jesus só porque tinham inveja de sua popularidade. Pilatos esperava que os judeus, o povo, escolhessem libertar Jesus em vez de Barrabás, que era um assassino. E os líderes judaicos queriam que Jesus fosse crucificado. Tá? Marcos 15, 12 ao 14. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez esse homem? Que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o, crucifique-o. Né? Então, todo o povo ali estava inflamado pelos líderes e também por Satanás. Na verdade, Satanás achava que se Jesus morresse ali, não ia acabar com o reinado dele, né? Com a morte. Mas sabemos a história e vamos ver mais adiante o que aconteceu. A crucificação era usada naquele tempo pelos romanos para punir os piores crimes. Né? Então, só era crucificado os piores criminosos, só era crucificado aqueles que cometiam um crime muito grave. Hoje poderíamos comparar essa crucificação como uma cadeira elétrica, né, como o corredor da morte e assim por diante. Mas a crucificação era ainda pior, porque a pessoa crucificada normalmente não morria imediatamente. Ela continuava viva durante horas e às vezes até dias em intensa agonia física antes de morrer. Uma a uma, as profecias do Velho Testamento sobre o libertador estavam sendo cumpridas em Cristo Jesus. E Deus disse, através de seu profeta Isaías, que os judeus iriam odiar o libertador, mesmo sem ter motivo para isso. E ele disse que eles o rejeitariam. Tudo o que Deus falou, através de seus profetas, sobre o libertador vindouro, cumpriu-se, através do que aconteceu com Jesus. Né? Então, se nós pegarmos toda a história lá, esses profetas, né, Isaías, tal, tudo que profetizaram a respeito de Jesus, nós vamos ver que se cumpriu tudo exatamente. A palavra de Deus se cumpriu exatamente. Isaías 53, 3 a 5. Diz assim: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém, queridos? Então, depois de Jesus ter sido condenado, né, ter sido preso, cuspido, esbofeteado, o povo ter clamado para crucificá-lo, aí, além de tudo, Jesus foi açoitado e foi ainda muito zombado. Né? Marcos 15:15 diz assim: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Tá? Relatos daquela época nos contam sobre açoitamentos, né? Como eram feitos esses açoitamentos. O chicote que eles usavam era feito de várias tiras de couro e pedaços de metal e ossos afiados eram amarrados nas tiras de couro para que cortassem as costas do prisioneiro quando fosse açoitado. Né? Quem aqui nunca viu o filme, né, do Mel Gibson lá, Paixão de Cristo? Vocês lembram, quem já viu, do momento em que Jesus estava sendo açoitado? Ali relatou muito profundamente essa cena. Então, para que o prisioneiro não pudesse fugir, esse prisioneiro era amarrado com os braços estendidos. E os açoites repetidos abriam a pele, cortando a carne, cortando os músculos e os nervos, e frequentemente deixando a vítima em grave estado de choque. Alguns prisioneiros ainda morriam do próprio açoite. Não aguentavam nem os açoites, não iam nem ser crucificados. Ali mesmo eles morriam. Marcos 15:16 ao 19. Diz assim: Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus como um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Né? Então você vê que fizeram com Jesus Cristo. Bom, depois do terrível açoite, os soldados ainda zombavam de Jesus. Eles o vestiram com um manto púrpura, que esta era a cor usada pelos reis naquele tempo, e eles fizeram uma coroa de ramos que tinham espinhos grandes e afiados e colocaram na cabeça de Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra e disse que nela cresceria espinhos, né, conforme está em Gênesis. Jesus veio para sofrer e morrer a fim de nos libertar da maldição de Deus. Deus permitiu que os inimigos de Jesus colocassem espinhos em sua cabeça como um sinal de que ele iria morrer pelos pecados do mundo. Conclusão: nós sentimos uma tristeza profunda, né? Ainda mais se você assistiu esse filme que eu citei, do Mel Gibson, aí, Paixão de Cristo. E até mesmo indignação, quando pensamos em alguém sofrendo por algo que nunca fez, né? Mas e quanto a Jesus? Ele estava sofrendo por você e por mim. Estava sofrendo pelas coisas que nós fizemos e que nós fazemos. E ele sofreu insultos, vergonha, sofrimento físico, contudo, nem sequer abriu a boca para murmurar. E ele fez tudo aquilo por mim, pelos meus pecados. Ele fez aquilo por você, pelos seus pecados. Que nós possamos refletir
sobre esse sofrimento, sobre esse castigo que Jesus sofreu e que ele sofreu tudo isso por nossas vidas. Ele não merecia nada disso, mas por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, ele teve que passar por tudo aquilo para que hoje nós pudéssemos ter gratuitamente a salvação, a libertação de Satanás, a libertação do pecado, a libertação da morte através do sacrifício de Jesus. Tá ok, pessoal? Então, essa lição de hoje, né, nós vimos desde a traição no Getsemane, no momento que Judas deu um beijo nele, até o momento onde ele foi levado, foi interrogado pelo Sinédrio, foi interrogado por Pilatos, foi condenado pelo próprio povo. E aí vimos que após a condenação, Pilatos não teve outra opção para contentar aquele povo a não ser açoitar Jesus e mandar crucificá-lo. Amém, queridos? Então essa é a lição de hoje, né? Que espero que nessa lição todos nós possamos ter entendido um pouco mais sobre o sacrifício verdadeiro de Jesus, né? O quanto Jesus sofreu realmente pela minha e pela sua vida. Que nós possamos valorizar isso, valorizar muito isso. Que a cada vez que aparecer uma tentação na nossa vida, que antes de nós cairmos na tentação e pecarmos contra Cristo, nós possamos lembrar de tudo aquilo que ele sofreu por nós. Tá ok, pessoal? Então, eu quero estar orando com você para finalizar essa aula e assim Deus poder acalentar nossos corações, né? Poder tocar nossos corações e que nós possamos a cada dia dar mais honra e mais glória a esse nosso Criador que sofreu tudo isso por nós. Amém? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição, por mais essas palavras que o Senhor nos revela, que o Senhor nos ensina. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não mediu esforços para enviar o seu Filho. Não mediu esforços, ó Pai, para sofrer, Senhor, ser açoitado, ser castigado, ser cuspido, esbofeteado, por ter recebido zombarias em cima de zombarias, ó Deus. Imagino eu, o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, sendo humilhado pela criatura. Que coisa terrível, Senhor. Mas, Pai, perdoa, Senhor. Continua perdoando os nossos pecados, ó Pai. Que nós possamos pensar 10, 100, 1000 vezes antes de ceder à nossa carne, às tentações que aparecem ao nosso derredor, ó Pai. E possamos sempre pensar em Ti, Senhor, no Seu sacrifício por nós e jamais crucificá-lo novamente, ó Deus. Pai, abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão vendo e acompanhando esse curso, as lições, ó Pai. Que a cada semana o Senhor continue nos ensinando mais e mais, Senhor, da Tua palavra e da Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, que seja uma semana de vitória para todas as lutas que aparecerem na nossa vida. Cura os enfermos, ó Deus. Restaura, Senhor, aqueles que estão na cama, Pai. Dá saúde, Senhor, para que nós possamos voltar, Senhor, a Te adorar, a fazer a Tua vontade, Senhor, a trabalhar, a estar com nossas famílias, a todos aqueles que estão doentes e oprimidos, ó Deus. Restaura em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai. É o que te peço, te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por continuarem aí, ficarem comigo até esse momento, né? Espero que tenha sido uma aula que lhes ensinou bastante coisas. E até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo a todos.